Vamos baixar a cabeça e fechar os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não um espaço físico, Senhor, mas em cada coração aqui, Pai. Nós, Senhor, somos a tua igreja e nos unimos como um corpo, clamando a ti. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Derrama segundo a tua porção para cada coração aqui, trazendo cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a ti, Senhor, pela tua misericórdia. Venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo também todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar seus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus, Pai. Abre o entendimento dos teus filhos para receber a tua palavra da forma, Senhor, que o Senhor quer que eles recebam. E pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, para a tristeza de alguns, né, eu fiquei meio calado, porque a galera meio que foge, né? Todo mundo queria escutar a parte do ai, 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 mas eu pulei a parte do ai, ai, ai. Mas eu prometo que depois eu faço uma pregação só para isso. Porque a gente chega nesse momento, na quinta trombeta, e foi a passagem que me motivou a fazer essa série, está nessa passagem aqui, amém? E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Amém? Quem for achando da eita glória bem pentecostal, se você não tiver a Bíblia, pega na telinha, no irmão do lado. Amém? E diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela recebeu a chave do poço do abismo. Quando abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma enorme fornalha. Da fumaça saíram gafanhotos que receberam poder como o dos escorpiões da terra. Amém? Quando o inferno ele ganha permissão, só resiste quem está selado pelo céu. Amém? Amém. Até agora, as trombetas anteriores, elas representaram julgamentos na natureza e no ambiente externo, como a gente viu até aqui. Só que aqui, quando chega na quinta trombeta, a guerra entra em um outro nível. É o nível espiritual. É espiritual e direta. A guerra é completamente espiritual aqui. João, ele vê uma estrela caída que não é um astro, mas é um ser espiritual. Possivelmente o próprio Satanás ou um de seus príncipes, recebendo a chave de algo aterrador, que é o poço do abismo. E quando esse poço ele é aberto, não sai ouro nem petróleo não, meu querido, e nem recurso. Amém? Sai fumaça e criaturas infernais. Então, no texto que a gente acabou de ler aqui, no capítulo 9, João descreve a abertura do abismo. E a palavra usada no termo grego aqui é abissos, que significa lugar profundo, sem fundo, intransponível, envolto em trevas absolutas. Ou seja, o lugar onde foi aberto é um lugar de trevas absoluta, onde não há luz. E na tradição judaica e no pensamento apocalíptico do primeiro século, o abissos, essa palavra usada no grego, ele era visto como uma prisão dos espíritos malignos e como o reino do caos, onde o mal está contido até o tempo determinado por Deus. Vocês estão entendendo? Era como se fosse o aprisionamento dos demônios, todos estavam ali. É nesse lugar chamado abissos. E a gente vê ecos disso lá em Lucas 8:31, quando os próprios demônios de Gadara, né, todos conhecem essa passagem, né? Amém? Eles suplicaram a Jesus que não os enviasse para o abismo. O que eles pedem? Quem é que lembra dessa passagem? Para entrar nos portos, né? E a outra está lendo a palavra. Eles falam: não manda a gente, deixa que a gente entre nesses portos.
Porque eles sabiam que uma vez aprisionados lá, eles estavam lascados, eles só poderiam sair de lá com determinação celestial. Amém? Ou seja, até os espíritos malignos reconhecem que esse lugar é uma prisão de tormento. Em Apocalipse, porém, algo surpreendente acontece nesse momento. Deus, ele permite que esse poço seja aberto. É como se fosse a saidinha de final de ano da cadeia. Solta todos os maus elementos lá e a taxa de criminalidade vai para os altos, não é isso? É mentira ou não? Você está rindo, né? É verdade ou não é? Não é? Entendeu? Deus permite que seja aberta a porta do poço. E não é Satanás quem detém a chave, porque a gente sabe que ele perdeu a chave da casa dele, né? Quando Jesus, né? Jesus tomou a chave da casa dele, né? Isso está escrito na palavra, né? Fazer isso. A galera gosta de florear, dizer, né? Então, quem fez isso foi um anjo autorizado por Deus. E isso nos mostra que até o inferno opera sob a soberania de Deus. Eu tenho um pastor amigo meu, e eu replico isso porque é uma grande verdade, que ele fala que o diabo, ele não passa de um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não para, ele só pode agir com a permissão de Deus e com brecha nossa. Você está entendendo? Você vê em Jó, como é que foi Jó? Ele estava dando um rolê na terra. Aí ele vai até a reunião que Deus estava tendo lá no céu e pergunta, ó, e aquele teu servo lá, posso sacudir ele? Não, tu não toca na vida dele não, ele é reto, cara. Não, pô, mas ele só faz isso porque ele tem tudo. Não, então pode tocar em tudo que ele tem, mas menos na vida dele. Se Deus fala, não, tu não vai tocar, ele ia sair, cai, e pronto, ia para a casinha dele de cachorro lá, ficar comendo ração. Você está entendendo? Então, quando o abismo se abre, João descreve que dele sobe uma fumaça tão espessa que escurece o sol e o ar. É uma imagem que aponta para confusão espiritual, cegueira moral e trevas sociais. E em seguida, criaturas sobrenaturais descritas como gafanhotos, eles são liberadas por 5 meses sobre a terra. Você vê isso do versículo 3 ao 5. Consegue botar para mim? Versículo 3 ao 5 ali? Esqueci de copiar. Aí já foi. Olha lá, da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Foi dito a eles que não causassem dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Foi designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere um homem. Ou seja, ele determinou tudo ali. Esses gafanhotos, eles não são insetos comuns, mas são figuras simbólicas de uma força demoníaca organizada, liberada para quê? Para atormentar a humanidade. Que isso, pastor? Diferente dos gafanhotos aqui literais em Joel 1 e Êxodo 10, que devoravam as colheitas, esses não tocam em árvores. Eles são determinados, não toca em nada da terra, em nada natural, não toca na natureza. Mas eles ferem diretamente as pessoas que não têm o selo de Deus. Eles vão diretamente para atormentar e perturbar aqueles que não têm o selo do Espírito Santo. Historicamente, 5 meses era justamente o período de uma praga natural de gafanhotos no Oriente Médio. Quando eles tinham uma praga nas colheitas, a praga natural, ela geralmente durava em torno de 5 meses. Era o conhecimento que eles tinham ali. Então, quando via, já se preparava para ficar 5 meses lascado ali para depois reconstruir. Então, João, ele pega uma realidade conhecida de sua época e amplia para uma proporção espiritual escatológica. Agora não serão pragas naturais, mas será uma infestação espiritual sem precedentes. O texto ele nos lembra que quando uma geração insiste em rejeitar a luz, Deus ele permite que as trevas venham como juízo. E o abismo, ele se abre não para destruir de imediato, mas para revelar o quanto o ser humano precisa de Cristo, a única e verdadeira proteção. Porque isso acontece não é para destruir o ser humano, é para revelar onde está o nosso coração e o quanto a gente precisa de Jesus. Você está entendendo? Porque sem Ele a gente está em trevas, sem Ele a gente perdeu a luz.
Quando o abismo se abre, só permanece de pé quem já está firmado na rocha que é Cristo. Então, meu irmão, ainda há tempo, ainda é tempo de você se firmar, parar de andar de um lado para o outro, ficar em cima do muro, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ele foi criado numa igreja. E aí ele fala para a mãe assim, ele está desviadaço, né? E ele fala para a mãe assim: mãe, se for pelo conhecimento, se eu for julgado pelo que eu conheço, eu vou para o inferno, eu sou o primeiro da fila. Só que eu falei para ele, cara, só que enquanto você tiver fôlego de vida, você ainda tem chance de se arrepender, de buscar o Senhor e ser guardado por Deus. E eu contei a história do meu pai. Meu pai, ele fez um monte de besteira a vida inteira e odiava crente. E eu não estou falando que religião te salva, amém? Mas, assim, qualquer religião que apresente Jesus bíblico e os ensinamentos bíblicos, o que vai te salvar é Jesus e aquilo que contém na Bíblia, amém? Só que no leito de morte dele, ele tinha ficado em coma, ele tinha tido várias paradas cardíacas, estava lá, um dia ele acordou, tiraram a sedação dele, ele acordou. Em algumas vezes ele acordou, na última vez que ele acordou, ele pediu para chamar minha tia-avó, que foi a primeira a se converter. Do nada, ele teve várias alucinações. Uma pediu para comer McDonald's, que ele odiava. Falou: meu filho, me tira daqui, vamos comer McDonald's, que eu não aguento mais essa comida. Vamos bater nesse médico que é boiola. Ela falou assim. Eu falei: caraca, tá muito louco, né? Tá vendo? Mas nesse momento, que era o último dia dele, ele chegou e falou assim: chama a Elda. E minha tia foi lá. Naquele momento, parecia que ele teve um tempo de lucidez e ele começou a confessar os pecados dele todo para ela. Coisas que ninguém sabia, ele falou para ela, chorando igual uma criança. E no final, ele fez a confissão de fé. Naquele dia, seria o último dia que a gente o veria com vida. No dia seguinte, 7 horas da manhã, tocou o telefone lá de casa, avisando que ele tinha falecido. E eu contei essa história, eu falei: cara, meu pai Deus deu a oportunidade do meu pai ser salvo. Agora, você conhece a verdade. Você não pode viver esperando que você, no último momento Deus vai me dar a chance. Porque não é assim que funciona. Você está entendendo? A gente precisa estar firmado na rocha enquanto ainda tem tempo. Não é contar com a sorte de que Deus vai dar alguns segundos a mais ali para eu me arrepender. João, ele descreve esses gafanhotos em termos que ultrapassam a realidade natural. Ele retrata esses gafanhotos como uma tropa militar espiritual, um exército de trevas que invade a terra. Ele fala que parecem cavalos preparados para a guerra, prontos para o ataque, disciplinados e organizados. Ou seja, não é algo natural, amém? Tem coroas como de ouro, ou seja, uma aparência de vitória ou autoridade, mas falsa e ilusória. Rostos semelhantes aos dos homens, revelando inteligência e raciocínio, não um mero instinto animal. Eles vão atacar com estratégia, né? Dentes de leão, ou seja, violência, força predatória, destruição implacável. Cabelos como de mulheres, símbolo de sedução, atrativo e enganador. Caudas como de escorpião, ou seja, veneno espiritual, dor intensa e prolongada. Né? Quem já viu como é que é a ferroada de um escorpião bravo? Não é isso? Um rei sobre eles. Abaddon, no hebraico, essa palavra. Apolion, no grego, nomes que significam destruidor. É isso que está falando aqui. E essa descrição, ela é simbólica, só que ela é profundamente reveladora, porque ela aponta para uma ação demoníaca organizada que combina inteligência maligna, ou seja, um plano arquitetado contra a humanidade, com sedução espiritual, que é atrair pela beleza exterior, mas envenenar por dentro, e violência e destruição, que são ataques contra a mente, contra as emoções e contra a fé. Agora, se você não faz uma correlação com tudo que está acontecendo nos dias de hoje,
essa polarização que a gente vive, as pessoas matando por um ideal, outros comemorando a morte daquele que morreu, né? A gente viu essa semana isso acontecendo, por causa de um ideal político. Cara, se isso não é uma inteligência maligna, eu não sei o que é. Sedução espiritual. Quantas vezes a gente tem sido, como igreja, nós individualmente, estamos sendo atraídos pelas coisas do mundo e deixando o nosso coração ser envenenado, achando que não tem nada a ver. Como a gente tem sido atacado na mente, tendo a nossa fé abalada, as nossas emoções destruídas e dilaceradas. Será que tem acontecido isso hoje em dia? Ou não? Historicamente, vai notar que os gafanhotos comuns, eles não têm rei. Provérbios 30, 27, você vai ver isso. Só que aqui João enfatiza que esses têm um líder, que é o destruidor. Falei aqui na palavra do hebraico, é destruidor que está escrito ali. E isso mostra que a gente não está diante de uma praga natural, mas de um exército espiritual comandado pelo inferno. Contudo, mesmo com todo esse poder, João, ele vem e destaca: os gafanhotos, eles têm limites estabelecidos pelo trono de Deus. Eles não podem fazer o que eles querem, eles têm uma limitação. Amém? Amém. É que nem quando Josué, que um monte de crente usa errado, né? Essa passagem de Josué, onde eu pisar planto meu pé, eu vou tomar por posse. Realmente está escrito isso na Bíblia. Mas antes dessa palavra, vem falar do rio tal ao rio tal, de cidade tal até cidade tal, não sei o que lá. Ali, onde você pisar para os teus pés, né? É isso que está falando. Só que o crente acha que aí mete o pé na parede, aí tem até os memes, né? Os caras metem o pezinho no carro dos outros, na moto, né? Já viu esses memes dos crentes? Meu irmão, só que não é assim, é onde Deus determinou. Deus determina ali a área de atuação. E Ele não fez diferente com esses gafanhotos. Eles não podem tocar naqueles que têm o selo do Senhor. Eles não podem matar, eles podem somente atormentar. Tem prazo de atuação definido, são 5 meses, não um dia a mais. E nem um dia menos, são 5 meses. E acabou-se. E essa cena, ela revela algo tremendo. O inferno, ele age, mas é só até onde o céu permite. O mal, ele nunca vai ser soberano. Até os demônios, eles obedecem ao cronômetro da eternidade, controlado pelo Cordeiro que reina. Eles não têm poder para fazer nada sozinhos. O inferno, ele pode rugir, mas a última palavra, ela continua sendo do trono. Versículo 4 fala assim: foi-lhes dito que não causassem dano, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Vai chegar em casa e ficar olhando no espelho para ver se tem um selo aí na tua testa, não, né? Né? Não, quando eu me converti, eu tinha dificuldade de entender esse selo, né? Eu falava: que bagulho dessa selo, pô, tu é selado pelo Espírito. Eu falava: caraca, meu irmão, cadê esse selo que eu não vejo? Né? Ou será que tem lavar mais, tem muita sujeira em cima? Talvez seja isso, né? É muito pecado, muita imundícia, né? O texto é claro aqui, tá? A diferença entre tormento e proteção está no selo. Não é inteligência, não é status social, não é influência política. É o selo do Espírito Santo que preserva o povo de Deus em tempos de juízo. Lá no Antigo Testamento, o que protegeu o povo de Deus foi a marca do sangue. Aquele era o selo em cima das portas. Hoje, nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Esse é o selo sobre nossas vidas. Se você está debaixo dessa marca, se você está debaixo, vivendo conforme a vontade de Deus para a tua vida, você é selado pelo Espírito Santo. É o selo. No mundo antigo, o selo, ele representava uma marca de propriedade, de autenticidade e proteção legal. Quem recebia um selo de um rei estava sob sua autoridade direta. Quando José ele foi assumir como governador do Egito, o que o faraó fez com ele? Deu um anel de selo para ele, não foi? Autoridade.
E ele se tornou intocável. Ele se tornou um cara, o segundo depois do faraó. Na verdade, ele tinha mais poder que o faraó, porque ele fazia tudo. O faraó só colhia o louro, não é isso? Ele era o CEO do Egito, meu irmão. Não era, não. O cara era brabo, meu irmão. Então, da mesma forma, o cristão verdadeiro, ele recebe em sua vida o selo do Rei Eterno. Né? A gente tem um rei, e ele deu um selo para nós, que é uma autoridade. Paulo explica isso em Efésios 1,13, quando ele fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O selo, ele é a marca invisível do Espírito Santo que distingue aqueles que pertencem ao Senhor, e aqueles que não pertencem não têm. E isso ecoa também lá, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem é que pertence a Deus? Mas a gente precisa viver com quem pertence a Deus. Não só dentro da igreja, não só em dia de culto, mas todos os dias da nossa vida. E aonde a gente estiver. Porque a gente não pertence a Deus só domingo de 6h30 às 8h30. A gente pertence a Deus todos os dias. Você está entendendo? Porque se Jesus voltar num dia que não é de culto, ai, 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 tá vendo? Ai, 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 entendeu? Esse é o chamado para nós hoje. Estar cheios do Espírito e não da carne. Andar firmados na palavra e não em opiniões humanas. Num tempo que, cara, a diversidade de informação que a gente tem na internet, de pseudo-evangelhos e informações completamente carnais e humanas, misturadas com aquilo que parece uma verdade absoluta, cara, na dúvida, busca na palavra, cara. Eu quinta-feira, eu fui pregar numa igreja tradicional aqui em Búzios, culto de homens. Eu estava falando com a pastora. Toda vez que eu ministro num lugar que é tradicional, que tem as pessoas que são de igrejas tradicionais, tudo que eu falo, as pessoas, abrem a Bíblia para conferir. Eu não fico triste não, eu fico feliz, sabia? Né? Eu falei assim, cara, né? O cara está buscando. Não me sinto ofendido não, eu acho engraçado que só os tradicionais fazem. Eles vão lá. E sabe o que eu fico feliz? Que no final o cara veio, seu sermão foi bíblico, foi bênção. O senhorzinho, de 70 e tantos anos, que é o pastor sênior da igreja, veio falar isso para mim. Cara, eu me senti honrado, porque diante de tanta heresia, de tanta loucura que as pessoas falam, eu poder pregar um sermão bíblico, onde passou lá pelo crivo de um homem de Deus, olhando e conferindo na palavra, é a maior alegria da minha vida. Não para mim, mas porque tá colado. Deus deu poder para pisar, né? Serpentes, escorpiões e barata vai no meio, que é menor do que serpente e escorpião, né? Não é isso? Vamos embora. Então, eu até perdi onde que eu estava mesmo. Então, cara, você tem que estar firmado na palavra, não é na opinião dos outros, do que os outros estão falando. E muitas vezes a gente pega, é muito fácil. Os caras dão uma palavra assim, sabe, misturada com Bíblia, misturada com sentimentos, jogam na internet, e aí aquilo massageia tanto o teu coração, que é tão mais fácil, que você toma aquilo como uma verdade absoluta, porque aquilo é uma opinião humana, emocional, almática, para alcançar e te tirar do foco. Então vai buscar na palavra. O que está dizendo na palavra? É isso mesmo? Vai lá e mede. Pastor, a gente não pode julgar os outros, mas a gente pode julgar a profecia, não o profeta. Está escrito isso na Bíblia. Julga a profecia, o que estão falando. Pega e mede. A gente precisa viver consagrados e não distraídos com o sistema do mundo. Viver uma vida de consagração. Apocalipse mostra que vai chegar um tempo que não vai haver espaço para uma fé superficial. Sabe, aquela fé superficialzinha não adianta. O caldo vai entornar, o pau vai quebrar e só vai ficar de pé quem estiver firmado com o selo da promessa. O selo ele não é um adorno religioso, mas ele é a marca de quem verdadeiramente pertence a Deus. Em outras palavras, ou você é identificado como propriedade exclusiva do Senhor, ou você vai ser vulnerável ao ataque das trevas. Trazendo assim para uma realidade que talvez seja um entendimento melhor. Sabe quando você compra um carro, uma moto financiada?
que não está no teu nome, né? Ela é tua, mas não está no teu nome, está no nome do banco. Quando a gente não vive uma vida de profundidade de consagração, mas a gente frequenta a igreja, você está entendendo? A gente diz que é de Deus, mas a gente está pertencendo ao diabo ainda. Você está entendendo? É isso, é a grande realidade. No documento não está no nome de Deus ainda. No documento está lá que está alienado a Satanás. Ele ainda tem coisa para cobrar de você, porque tu está dando mole. O inferno respeita aquilo que Deus, o céu selou. E a gente precisa ter uma vida selada diante de Deus, selada pelo Espírito Santo. No versículo 6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Cara, essa parte eu acho que é muito profunda. Não sei para vocês. Os caras vão buscar, vão desejar morrer, mas não vai ter jeito de morrer. E essa é uma das imagens mais sombrias e impactantes de Apocalipse. Pessoas tão atormentadas que vão implorar pela morte, mas a morte não vai ser concedida. Você está entendendo? E isso revela não apenas um juízo físico, mas uma agonia existencial e espiritual, fruto de um mundo desconectado da fonte da vida, fruto de um mundo que não tem conexão com a verdade de Deus. E esse cenário não é apenas futuro, a gente já encontra isso hoje. É uma geração marcada por depressão, ansiedades crescentes. E aí você falar assim: ah, já é ruim para nós adultos mais velhos. Cara, são crianças tendo depressão, crianças com crise de ansiedade. Eu só fui entender o que era ansiedade, já estava com 30 e tantos anos, né? Eu estava na fase fazendo 37, né? Eu fico de tempos em tempos só fazendo uma idade, né? Fiquei 5 anos fazendo 37, depois um tempo fazendo 38, agora vamos pular para 30 anos. Mas você está entendendo? Hoje em dia não. Agora, se as crianças estão tendo depressão e ansiedade já com criança, imagina quando elas chegarem à fase adulta. Vocês estão conseguindo compreender? A gente vive uma cultura que romantiza o suicídio e a autodestruição. Eles acham bonitinho, é legal, é moderno, tudo escondido. Aí quando vê, tem um adolescente que se mata. Vocês estão entendendo como é que é maligno isso? E a gente já está vivendo essa verdade? Corações aprisionados por vícios, opressões, tormentos internos. Uma sociedade que tenta anestesiar a dor com prazeres momentâneos, só que ignora a verdadeira cura que está em Cristo. Você está entendendo? Historicamente, os profetas eles já haviam anunciado esse tipo de desespero. Lá em Jeremias 8,3 ele declara o seguinte: a morte será preferível à vida para todo remanescente dessa geração perversa. Ele está falando aqui que as pessoas vão preferir morrer do que ficar vivos. E isso aponta para uma realidade escatológica, que quando o homem rejeita a Deus, até a vida se torna insuportável. A vida se torna um tormento, um peso absurdo. Não tem como continuar. Só que existe um detalhe profético que a gente precisa guardar. O tormento ele tem tempo limitado e alcance limitado. Ele não pode tocar nos selados, nem pode ir além daquilo que Deus permitiu. A mensagem é clara aqui. O inferno, ele pode gritar, pode espernear, mas quem tem o selo do Espírito permanece em pé. O inferno, ele pode atormentar, só que é o céu que tem o poder para te preservar. O inferno, ele pode tentar de qualquer jeito, né? Que nem eu brinco. Eu falo: e aí, vamos fazer isso? Vou tentar, pastor. Quem tenta é o diabo, meu irmão, a gente consegue. Não é isso? É só ter foco, disciplina, a gente vai conseguir. O diabo vai ficar tentando até o final dos tempos e nunca vai conseguir, porque o final dele é a derrota. Já está na Bíblia, eu creio. Mas a gente não, cara. Enquanto a gente tem fôlego de vida, a gente consegue. Deus, ele nos chamou para permanecer, para entregar o nosso coração, derramar a nossa vida no altar dele. Só que a gente tem sido muito egoísta. Quando eu falo a gente, eu falo o povo cristão. É
muito egoísmo dentro do nosso meio, muito foco desvirtuado. As coisas que os crentes estão botando a confiança são em coisas passageiras. Estou falando que você não tem que viver uma vida. A gente está nesse mundo. Deus, Ele permite que a gente tenha coisas, conquiste, viva e tenha conforto, sim. Mas quando Ele não está em primeiro lugar diante de todas as suas conquistas, de tudo que você está vivendo aqui, já demonstra que o selo não existe sobre a tua testa. Já demonstra que você não está vivendo uma vida que é para agradar a Deus, e sim para o seu bel prazer. É como os fariseus viviam. Eles viviam uma vida de hipocrisia. Eles botavam um peso absurdo nas pessoas, coisas que eles mesmos não faziam, e eles viviam da forma que eles queriam, manipulando a palavra para poder ter um tempo de tranquilidade e se dar bem. Quem já viu aquele filme Livro de Eli? Quem já viu? O cara do mal lá, ele queria ter a Bíblia para quê? Porque ele sabia que quem tinha a Bíblia, quem tinha a palavra, tinha o poder. Só que o cara queria o poder para ele. E a gente tem vivido num tempo onde os líderes e os liderados têm buscado poder para si e não manifestar o poder de Deus para alcançar uma geração e cumprir um propósito. É a guerra da vaidade. As pessoas querem se vestir igual, com a roupinha da marca, não sei o que, caro pra caramba. Nada contra, cara. Eu gosto também de roupa de marca, geralmente tem mais qualidade, né? Dura mais e tal. Mas, meu irmão, Shopee, meu. Shein, não é não? Vamos embora, cara. Quer? Bazar, né? Bazarzinho. Pô, eu já comprei várias camisas maneiras em bazar, né? Ainda mais, era da igreja da Barra da Tijuca. Né? Tá ligado, né? Lá a galera emergente, dinheiro, botava mais dinheiro no bazar, novinha, meu. Às vezes tinha roupa com etiqueta, não era? Pô, o pastor da época lá era playboyzão, não era não? Às vezes quando ele levava o saco de roupa lá, meu irmão, já fazia aquele garimpo lá logo, ó, meu irmão, aqui, ó, esse aqui não, eu já pagava logo para garantir. Mas, meu irmão, é muito mais do que isso. Deus não está nem se importando com a roupa que tu veste. Ele quer o teu coração, Ele quer o nosso coração. A quinta trombeta, ela não é apenas uma cena de juízo. Ela é um alarme de Deus ecoando sobre a humanidade. Está acabando, tá? É bom que vocês venham para o próximo domingo para dar continuidade. É como se o céu estivesse gritando: acorda. O abismo está prestes a ser aberto. Vocês estão preparados? Você já se perguntou isso? Você está preparado? Você está preparado para a hora que o pau quebrar? Você está entendendo? Na quinta-feira, quando eu fui pregar nessa igreja lá, de homens, Deus me trouxe a falar sobre, a ministrar sobre a figura masculina bíblica versus a feminização dos dias de hoje do homem. Cara, os homens não estão preparados para ter que guerrear para proteger suas famílias. Estou falando com vocês aqui, mas a grande maioria não está. Vamos ser bem sinceros, você sabe o que é viver uma guerra? Ah, pastor, você também não sabe. Não, mas eu me preparo para uma. Eu me preparo. Se eu tiver que partir para dentro para proteger minha família, eu vou. Porque numa guerra tu vai ficar sem comer. Tu vai beber urina, se tiver que beber. Tu vai ficar urinado, defecado, porque você não vai ter como sair da trincheira. Essa é uma realidade de uma guerra. Agora você imagina uma guerra física junto com a espiritual, o pau quebrando para tu quanto é lado. Pastor, que cenário do Apocalipse é do Apocalipse mesmo. Está aqui, é isso que a gente está pregando. A maioria dos homens vão entrar em depressão. Ai, quebrei minha unha, não dá para ir para a guerra não. E eu não estou falando de opção sexual não. Eu estou falando de entender que a postura do homem é trazer segurança para o seu lar. Faz parte do homem de Deus se colocar à frente da sua família, morrer pela sua esposa, porque é o que Paulo fala. Paulo ele falou o quê? O homem tem que amar a sua esposa
Como Jesus amou a sua igreja, dando a vida por ela. Agora tem um homem que sai correndo da barata. Não é? Misericórdia. Aí não, toma jeito, fazer um tratamento de choque contigo aí. Pega, quem dá tapão com a mão, meu irmão. Passou voando, dá tapão. Pega e põe dentro da boca antes que a tua mulher veja. Tô zoando. Isso não é nojento. Mas se for na guerra, pode fazer. Dá fome, rapaz. Quem comeu barata já disse que era a mesma coisa de camarão. O camarão é a barata do mar, pô. Tatuí é maravilha, né? Essa pergunta, se você está preparado, ela é mais atual do que nunca. O texto nos mostra que a diferença ela não está no poder dos gafanhotos, mas no selo de Deus sobre a vida de cada um. Não importa o poder que os gafanhotos têm, se tu sem o selo, tu já é vitorioso. Eles não têm poder sobre a tua vida. É isso que importa. E aqui está a questão. Você está selado pelo Espírito Santo ou você está vulnerável às opressões que corroem a alma? Porque os tormentos descritos em Apocalipse 9, eles não são apenas escatológicos. Eles já encontram espaço hoje nas guerras internas, nas depressões crescentes, nos vícios, nas correntes espirituais que aprisionam milhares. Paulo ele já havia advertido lá em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse selo, ele é a marca que diferencia quem pertence ao reino da luz daqueles que estão à mercê do poder das trevas. Por isso hoje é dia de decisão, meu querido. É dia de decisão. É dia de decidir voltar ao altar da restauração. É dia de buscar ser cheio do Espírito novamente. É dia de romper com tudo aquilo que abre brechas para o tormento. É dia de tomar decisão. Porque o tempo está sendo abreviado. O pau está quebrando. César falou ali que teve um pastor que teve uma revelação que terça-feira agora, né, começa o início do fim. Não sei, só Deus sabe, mas que está mais perto do que nunca está. Os sinais estão muito claros, muito, não sei para você, mas para mim está gritando os sinais. Ou a gente entende isso e faz o caminho de volta para um tempo de arrependimento como igreja, como indivíduos, como pessoas que buscam o selo fervorosamente, a viver um relacionamento assim. Deus, ele é a prioridade na nossa vida. Porque se não for assim, Deus ele não aceita seu segundo. Tudo que tiver em primeiro lugar, você vai se parecer mais com aquilo que está em primeiro lugar. Eu já falei isso aqui. Nosso Deus, ele não é um Deus egocêntrico que exige adoração porque ele gosta de... Não. Porque Deus, ele sabe que tudo que o ser humano adora, ele se torna parecido. E quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, fala que fez Adão à sua imagem e semelhança. Não fala que fez todos os homens. Só que Adão pecou e ele perdeu a semelhança de Deus. Então, dali por diante, a gente precisa adorar a Deus para voltar a ter a imagem e semelhança de Deus. Então, se ele não estiver em primeiro lugar na adoração, se ele não for adorado em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente tem, em tudo que a gente busca, não seremos semelhantes à imagem de Deus. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Deus, ele quer conduzir os nossos corações de volta ao verdadeiro caminho. Ele quer que cada um receba o selo do Espírito Santo, que nos dá uma imunidade espiritual contra esse gafanhoto do inferno que vem para atormentar, para tirar a nossa paz. No meio dessa loucura toda, Deus ele está querendo levantar uma geração forte de homens
aceitam ser feminizados pelas circunstâncias e pela cultura mundana dos dias de hoje. Homens que entendem o papel bíblico de um homem, o papel espiritual de um homem dentro do seu lar, na sociedade, restaurando de uma vez por todas aquilo que é o propósito de Deus para nós. Que não venhamos fugir, Senhor, da nossa responsabilidade, buscando, Senhor, atalhos,